Fala comigo, traders do meu Brasil. Vamos para mais uma análise do nosso Doleta, nossa análise, nosso resumo semanal, né? Vamos ver o que aconteceu ao longo dessa semana, ver a movimentação, entender o cenário, entender o contexto, para a gente já chegar na segunda-feira com o norte, já chegar encaminhado. Eu tô faz uma hora tentando arrumar essa webcam aqui que não tá aparecendo e não consegui. Então, ou não ia ter vídeo ou ia ter vídeo sem eu aparecer. Como a análise é mais importante do que a minha belíssima face para vocês ficarem admirando, vou gravar esse vídeo sem aparecer mesmo, tá? Bom, então vamos lá. Vamos começar pela quinta-feira da semana passada. Quinta-feira da semana passada, a Doleta engatou esse movimento de baixa, né? Achou um fundo aqui na região dos 50, depois que perdeu esse fundo aqui na região do 80. E aí na sexta-feira o mercado abriu nessa região do fechamento e engatou um forte movimento para cima. Devido à rejeição dessa região de fundo e de não ter dado continuidade na tendência de baixa, eu imaginei que ele iria gatar uma tendência de alta, vir buscar essa região do 180, depois essa região aqui de gap aberto. Na segunda-feira, no dia 13, eu vim com uma cabeça de compra devido a essa rejeição forte aqui embaixo. Então, como eu disse, para mim poderia vir testar essas duas regiões, então eu dei preferência para as compras. Acabou me estopando a compra do início do dia, depois a gente conseguiu fazer um financeiro, mas não conseguimos bater a meta. Então, na segunda-feira, Doleta abriu com gap de alta, forçou aqui para cima do topo de sexta-feira, tentou desenvolver, não conseguiu e aí engatou um forte movimento para baixo, vindo buscar a região aqui do 6,100, parou no 97, deu um pullback na VWAP, armou um pivô de alta e veio para testar o topo. Segurou no topo de sexta-feira, mercado tentou ir lá buscar a mínima, parou um pouco antes e fechou aqui na região do 16. Então, devido a essa movimentação, essa não continuidade do rompimento de sexta, ou seja, isso aqui a gente pode considerar que foi só um falso rompimento, porque ele rompeu aqui e já veio para baixo. Tentou ir lá buscar máxima, não conseguiu, respeitou a VWAP mensal, que é essa linha laranja, e veio para baixo. Então a gente pode descartar aquele possível movimento de alta que o mercado teria para vir buscar essa região do 80, depois a região do 215 lá, tá? Então beleza. Doleta acabou não conseguindo mais romper fundo, parou antes, também não conseguiu romper topo e fechou no meio do caminho. Então, como eu disse, por essa movimentação eu descartaria a possível tendência de alta que nós tínhamos. E aí, o mercado na terça-feira ele abriu com gap de baixa, achou esse topo, veio testar o fundo aqui do 80, respeitou, tentou ir lá buscar o topo, parou antes, respeitou, tentou vir buscar o fundo, respeitou, tentou vir buscar o topo, não conseguiu e aí foi forçando para baixo até testar esse pivot point aqui na região de 65. Deu pullback na VWAP, tentou vir romper fundo, não conseguiu, deu outro pullback na VWAP, violinou, veio testar a mínima, não conseguiu romper, morreu ali na região do 0,60. Então, como ele não conseguiu romper e ficar para cima desse topo, nós poderíamos imaginar que ele iria vir buscar essa região de fundo devido não ter continuado o rompimento dessa máxima. E aí beleza, aconteceu tudo isso aqui na terça-feira. Na quarta, a gente já teria que ficar um pouco mais atento. Se viesse testar essa região aqui dos 50 e rompesse, poderia engatar uma tendência de baixa no intraday e ao longo dos dias. Se respeitasse e voltasse para cima dessa região aqui que ficou segurando, o mercado poderia voltar para ir lá testar o topo, que é essa região aqui do 150. Vou apagar aqui que fica mais fácil de enxergar. Aí beleza, Doleta abriu com gap de baixa, testou essa região dos 50, não conseguiu desenvolver, que era justamente a região de mínima anterior, veio testar o topo, fez o teste do ajuste, o teste do pivot point, o teste dessa região de mínima, ó, tudo na mesma região, tá?
E aí ele deu um pullback na VWAP, tentou vir romper topo, não conseguiu, armou um pivô de baixa e veio para romper mínima. Rompeu a mínima, deu pullback, tentou vir romper de novo, não conseguiu, só fez o falso rompimento. Voltou para ir lá testar o topo, não conseguiu, deu pullback na VWAP, tentou de novo, não conseguiu. E aí veio para romper mínima e fechou para baixo da mínima, fechou ali na região dos 67, fechou para baixo dos 50. Por ele ter fechado para baixo dessa região, na quinta-feira eu dei prioridade para as vendas, tá? Porque rompeu a região macro de mínima que estava segurando, ó, estava segurando nessa região, depois veio e segurou aqui, depois segurou aqui, até que rompeu e fechou para baixo dele. Normalmente, quando acontece essa movimentação, os próximos dias ele acaba engatando uma tendência de baixa. Na quinta-feira ele abriu com gap de alta, veio testar o ajuste e veio para romper a mínima do dia anterior. E achou um fundo aqui nessa região do 6,10. O mínima estava no 6,020, ele veio no 6,10. Nisso, ele deu esse pullback na VWAP, não respeitou, passou o topo direto e veio testar de novo essa região aqui do 65, que era essa região de mínima de terça-feira, tá? Na quarta-feira ele também ficou respeitando bastante essa região, ó. Vou apagar para vocês verem, ó. Aqui a região do 65. Região que ele ficava respeitando, ó. 65, região de 65, região de 65, região de 65. Aqui também foi mínima de terça, mínima de terça, mínima de terça. Então isso acabou, essa região acabou se tornando um ponto importante, tá? Então ele forçou aqui algumas vezes essa máxima, não conseguiu desenvolver, forçou para baixo, segurou na mínima do dia anterior e veio para cima. Veio para cima, porém respeitou essa região de máxima. Até então, galera, eu tava com uma cabeça de que se rompesse essa região do 80 e viesse para cima, descaracterizava essa estrutura de baixa que ele armou na quinta-feira e na quarta e na terça-feira, tá? Então, para mim, só descaracterizaria essa estrutura de baixa, essa tendência de baixa que havia se iniciado, se rompesse essa região aqui do 80, 85, tá? Porém, eu sempre tento ver aonde eu tô errando, se eu tô deixando passar alguma coisa, o que tá acontecendo, tá? Porque às vezes a gente deixa passar alguma coisa, às vezes a gente tá errado, a gente não acerta sempre aqui. E aí eu fiquei analisando o mercado, traçava alguns parâmetros, até que eu enxerguei isso aqui, ó. A gente colocar o gráfico de 60 minutos, desde esse último topo maior aqui, até a mínima do dia, a gente traçasse uma Fibonacci, o mercado, de acordo com a Fibonacci, que é um elemento que a gente encontra em praticamente todos os aspectos da vida, a última resistência de Fibonacci estava justamente aqui nessa região do 603, tá? Que foi justamente o ponto que ele respeitou na sexta-feira, ó. Então, o mercado na sexta-feira, ele abriu praticamente em cima do fechamento, forçou até essa região aqui que ele armou no dia anterior e veio para cima rompendo o topo, rompendo o VWAP, vindo testar o pivot point, testou a semanal por cima, que é essa linha rosa, e achou esse topo aqui na última resistência de FIBO. Depois que achou esse último topo, o mercado veio testar a VWAP, ficou acumulando ela, perdeu ela. Então, quando isso acontece, descaracteriza a tendência de alta e o mercado tentou ir lá romper o topo, não conseguiu e fechou aqui no meio do caminho, bem em cima da nossa região do 85, tá? Então, galera, para mim,
a gente só vai ter uma tendência de alta se ganhar essa região da VWAP mensal e ficar para cima dela. Enquanto, ou seja, ele tem que vir aqui testar essa região, talvez segurar, né? Às vezes ele dá uma sambada aqui e aí vem para cima renovando o topo, vindo buscar essa região aqui do 50, depois a região do 80, tá? Então, enquanto a gente estiver para baixo dessa VWAP mensal, nessa região, o mercado pode vir testar ainda na segunda-feira, respeitar essa região e vir para baixo, tá? Então, vamos ficar de olho, porque a gente ainda tá na estrutura de baixa, então o mercado ele pode ter armado esse pivô, ó, porque ele achou esse fundo, deu um pullback, teoricamente ele teria que vir romper o fundo, mas não foi isso que aconteceu. Ele armou esse fundo, deu um pullback e armou um pivô de alta. Pode acontecer o cenário do mercado na segunda-feira vir testar essa região, porém pode acontecer também dele vir fazer o falso rompimento para a galera que enxergou esse pivô de alta, comprar aqui nesse rompimento, um stop para baixo dessa região, ele só capturar alguma liquidez aqui, segurar nessa região e aí vir para baixo, testar a mínima do dia, tá? Eu acredito mais nesse segundo cenário, que eles vão vir romper essa região de máxima, segurar nessa região de VWAP mensal e aí sim voltar a forçar para baixo, tá? Então, a princípio, a gente ainda está na estrutura de baixa, porém não está uma tendência de baixa clara. Por quê? A tendência de baixa, ele teria que estar fazendo topos e fundos descendentes, tá? Aqui segurou, né? Mas aí deu para entender a mensagem. Como aqui ele deu esse pullback, não conseguiu romper e voltou para cima, fechou aqui dentro dessa região, a gente não tem uma tendência de baixa clara, porém ainda estamos em uma estrutura de baixa. O mercado ainda pode vir testar essa região de mínima, romper, engatar uma tendência de baixa e vir buscar essa região aqui de mínima do 975, tá? Aí perdeu 975, ó, região 975, aí vem buscar aqui a região do 870, tá? Então vamos ficar de olho aí, vamos ver o que vai acontecer nesse doleta. Até a VWAP mensal eu vou dar prioridade para as vendas, depois da VWAP mensal, se romper para cima eu começo a partir para as compras. Fechou, my friends? Então é isso, galera. Boa semana para todo mundo aí, bons trades, vamos para cima da meta, controle de risco, bom gerenciamento de risco, não vão para o all-in, vão com calma que a meta vem. Fechou? Tamo junto, bons trades a todos.